Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos tópicos mais cheios de nuances e, honestamente, uma das maiores fontes de erro de design em Cisco AC. Com certeza. A extensão de domínios Layer 2. Temos aqui a documentação que detalha o objeto L2XT-Out, a chamada External Bridged Network. Isso. E vamos dissecar não só o que ele é, mas por que ele existe e, principalmente, quando o uso dele é um erro crasso. Exatamente. A missão aqui é ir muito além dos guias de configuração, sabe? Vamos tratar isso como uma sessão de design, uma sessão de arquitetura mesmo. A gente vai descer na Management Information Tree, o NIT, para entender a estrutura do objeto, contrastar o L2XT-Out com a abordagem de Static Path Binding, e isso no nível do ASIC. Certo. E o mais importante, entender como a escolha entre um e outro redefine completamente a sua estratégia de segurança e, olha, principalmente o seu fluxo de troubleshooting, quando as coisas dão errado às 3 da manhã. Perfeito. Nada de como clicar na GUI, mas sim o porquê. Por que a gente escolhe um caminho e quais as consequências dessa escolha no fluxo de um pacote? Então, vamos começar pela fundação de tudo. A anatomia do L2XT-Out. Vamos lá. A documentação deixa claro que isso não é só uma porta-tranque. É uma construção lógica bem complexa. Como isso se materializa no modelo de objetos do ACI? Bom, a gente sempre tem que começar pelo MIT, né? A fonte única da verdade no ACI. O objeto L2XT-Out vive diretamente sobre o tenant, com um distinguish name, o DN, no formato UnitN tenant, nome tenant, L2 out, nome L2 out. Certo. E só de entender esse caminho, a gente já ganha um poder imenso para automação e para um troubleshooting avançado via Mercury lá no AppCap Cloud. Mas o interessante mesmo está nos objetos filhos que dão vida a ele. Certo. Porque um objeto pai no ACI é, na prática, um container para outras políticas. Quais são, então, os pilares que sustentam essa construção? São essencialmente 3 pilares. O primeiro é o Logical Node Profile, ou L2XTL-NUDP. De forma bem direta, é aqui que você diz quais switches Leaf vão participar dessa conexão externa. Você aponta o Node ID do Leaf e, um detalhe crucial, configura um endereço de Router ID para os protocolos de roteamento que podem rodar ali, mesmo sendo um L2Out. O onde físico e a parte lógica. Aí entra os outros dois. O segundo pilar é o Logical Interface Profile, o L2XTL-IFP. Aqui a gente define por onde o tráfego sai. As portas, os port channels. Exato. É um mapeamento para as interfaces físicas, port channels ou VPCs, que já foram previamente construídas lá na Access Policy Chain. E é aqui que você define o encapsulamento, a VLAN que vai identificar essa conexão. É o encap, que o ASIC do Leaf vai usar para classificar o tráfego de entrada. Ok, então temos os switches e as portas. E o terceiro pilar, que imagino que seja o da política de segurança? Isso mesmo, é o External IPD, tecnicamente chamado de L2XT-InstP, ou Instance Profile. Ele define quem é a rede externa. É a este objeto que os contratos são aplicados, tanto como provider quanto consumer. Ok. E aqui tem uma distinção que é fundamental em relação a um L3 Out. A classificação do tráfego que chega no L2 Out é baseada puramente na tupla interface VLAN. Apenas isso? Sim. O ASIC de ingresso não olha o IP de origem. Ele vê o pacote chegando na porta X com a VLAN Y e imediatamente carimba esse pacote com o PC Tag. O PC Class Tag? Exato. O Policy Class Tag, que representa esse External IPD. A partir daí, o destino do pacote dentro do Fabric é totalmente governado por esse PC Tag. Entendi a estrutura. Quais switches, por quais portas, com qual VLAN e quem é o tráfego. Mas ainda falta uma peça, né? Como um pacote que chega por esse L2Out na VLAN 100, por exemplo, sabe para qual bridge domain ele pertence e como ele é transportado pelo Fabric VXLAN? Qual é a cola que une o mundo externo ao interno? Boa pergunta. A cola, esse elo perdido, é a associação que a gente faz entre o L2XT-InstP e a bridge domain, a FVBD. Certo. Quando o pacote entra, o ASIC o classifica no PC Tag do External IPD
E, através dessa associação, ele sabe que aquele tráfego pertence à BD correspondente. Nesse momento, o pacote original é encapsulado num cabeçalho Vexlan. E o VNI vai ser o da Bridge Domain. Isso. O VNI será o VNID daquela BD. E o endereço MAC de origem é apreendido na Station Table do Leaf de ingresso associado à interface de entrada. Essa informação de MAC.VEP é então fofocada para os spines através do protocolo COAP. O Council of Oracles Protocol. Exatamente. O COAP é o que garante que o Fabric inteiro mantenha uma tabela de mapeamento consistente, a Global Station Table, para que todos saibam como alcançar aquele MAC externo. Faz todo sentido. Então, o COAP transforma um aprendizado de MAC local em conhecimento global do Fabric. Ok, a estrutura do objeto está clara, mas isso nos leva diretamente ao debate que eu vejo em quase todo o projeto. Eu já sei qual é. Por que passar por toda essa construção de L2Out quando eu posso simplesmente fazer um Static Path Binding de uma VLAN para um EPG existente? Na prática, os dois parecem fazer a mesma coisa. Essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta define a arquitetura inteira. A diferença não é funcional, é filosófica e se manifesta diretamente no hardware, na Polyscam do ASIC. Certo. Vamos começar pelo Static Path Binding. O objeto aqui é o FV-SPath-AT, uma relação configurada dentro de um EPG de aplicação, um FV-AEPG. O conceito-chave é: você está fazendo uma extensão do EPG. Uma extensão do EPG. Isso. Você está dizendo ao Fabric: este servidor bare metal ou este firewall, conectado na porta 110 com a VLAN 100, é um membro pleno e confiável do meu EPG Web Servers. Peraí, deixa eu ver se entendi a implicação disso. Se esse dispositivo externo é tratado como um membro pleno do EPG, isso significa que, por padrão, ele pode se comunicar com qualquer outra VM naquele mesmo EPG? Sem precisar de um contrato. Exatamente isso. Mas isso não é uma brecha de segurança gigantesca em potencial? Não é uma brecha, é o comportamento esperado pelo design. Se a política de intra-EPG Isolation não estiver explicitamente ativada, e por padrão ela não está, a comunicação é livre. Uau! Vamos seguir o pacote. Um frame do bare metal chega no Leaf. O ASIC olha a porta VLAN, consulta a tabela de mapeamento e vê que isso corresponde ao PC tag do EPG Web Servers. Agora, se o destino for uma VM no mesmo EPG, em outro Leaf... Os PC tags de origem e destino são iguais. Exato. O ASIC de egresso nem precisa fazer uma consulta na PolicyCam para validar a comunicação, porque a zoning rule para source PC tag igual a destination PC tag é, por padrão, permite. O hardware vê isso como um endpoint se movendo dentro da mesma zona de segurança. Entendi. No Static Binding, o mundo externo é adotado como parte da família, um cidadão de primeira classe daquele grupo. E como o L2Out vira esse modelo de cabeça para baixo? De forma diametralmente oposta. Como a gente falou, o L2Out cria um external IPD, o L2Ext-inst-P, que tem seu próprio PC tag único e isolado. O conceito aqui é a extensão da rede, ou seja, da Bridge Domain, e não do IPD. Certo. A rede externa é tratada como uma entidade alienígena, sabe? Um domínio de confiança completamente separado. O tráfego que entra pelo L2Out é classificado com o PC tag desse external IPD. E como fica o packet walk nesse cenário? Vamos supor que o mesmo host externo quer falar com a mesma VM no IPD Web Servers. Certo, o pacote chega no L2Out, o Leaf de ingresso classifica com o PC tag do external IPD, digamos PC tag 1000. O MAC de destino é da VM no IPD Web Servers, que tem o PC tag 2000. Uhum. O Leaf de ingresso consulta a Global Station Table via COP, descobre o VTEP de destino e encapsula o pacote em VXLAN. Mas, antes de enviar, o ASIC faz uma consulta na sua PolicyCam. E aí vem a diferença. Exatamente. Ele verifica a tupla PC tag de origem 1000, PC tag de destino 2000. Como os PC tags são diferentes, ele precisa de uma zoning rule explícita que permita essa comunicação. Contrato. O contrato.
Se não houver um contrato aplicado entre o External IPG e o IPG Web Servers, a regra padrão do hardware, que é deny, será aplicada. O pacote é descartado no hardware, no ASIC de ingresso, antes mesmo de entrar no Fabric. A fronteira é imposta por padrão. Nossa, isso é fundamental. Então a escolha dita o comportamento padrão. Static Binding permite por padrão dentro do EPG e L2Out nega por padrão entre as redes. Perfeito. O caso de uso, então, fica claro. Static Binding para um endpoint que funcionalmente pertence à zona de segurança, tipo um load balancer físico, e L2Out para conectar domínios de confiança diferentes, como um core legado. É isso. Static Binding estende a confiança. L2Out conecta domínios de confiança distintos, impondo segmentação por padrão. Essa distinção de modelo de segurança é a chave de tudo, mas a gente sabe que a vida real é onde a teoria é testada. Na sua experiência, onde essa escolha costuma dar errado nos projetos? Quais são as cascas de banana que os arquitetos precisam desviar? A primeira e mais clássica é o posicionamento do gateway durante uma migração de data center. É um erro que eu já vi derrubar aplicações inteiras. Sério? Sim. O cenário é o seguinte: o gateway da VLAN, a SVI, ainda está no switch core legado, que está conectado ao ACI via um L2Out. O erro é deixar a opção Unicast Routing habilitada na bridge domain correspondente dentro do ACI. E o que acontece se essa flag fica marcada? O ACI não deveria ser inteligente o suficiente para saber que ele não é o gateway. Não, porque a flag Unicast Routing instrui o Fabric a realizar funções de roteamento para aquela BD. Uma dessas funções é o proxy ARP. Ah, entendi. Se o ACI receber um ARP request para o IP do gateway, que está lá fora, ele pode responder em nome do gateway dizendo: sou eu, mande o tráfego para mim. Isso cria um ARP poisoning. Exato. Ou, na melhor das hipóteses, o ACI vai rotear o tráfego que deveria ser só chaveado para o gateway real. O resultado é um buraco negro. O ACI pensa que é o roteador quando ele deveria ser só uma ponte. Desmarcar essa opção é crítico. Isso é o tipo de detalhe que derruba um projeto. Falando em segurança, ao conectar esse mundo externo, que muitas vezes é menos confiável, quais ferramentas o L2Out oferece além do contrato padrão? A documentação menciona os contratos tabu. Sim, essa é uma ferramenta poderosa e muito subutilizada. Pense no contrato tabu como uma regra de deny explícita e com alta prioridade. Uma ACL de negação, basicamente. Isso. Mas no nível de política do ACE, em um L2Out conectado a uma rede legada, você pode ter muito tráfego ruidoso, sabe? NetBIOS, BPDUs de outro domínio spanning tree. Uhum. Ao aplicar um tabu contract, você programa uma zoning rule de deny com prioridade alta na policy cam. Essa regra é avaliada antes de qualquer contrato de permit, garantindo que o tráfego indesejado seja descartado no primeiro ASIC. É uma camada de segurança proativa. Faz sentido. É uma forma de limpar o tráfego na fronteira. Outro cenário complexo que sempre aparece é a sobreposição de VLANs. É possível ter a mesma VLAN, digamos a VLAN 10, configurada em um Static Binding e também um L2Out no mesmo leaf? A resposta é o clássico depende. Depende da bridge domain. Como assim? Se o Static Binding da VLAN 10 está associado a BD Prod, na VRF Prod, e o L2Out usando a mesma VLAN 10 está associado a BD DMZ, na VRF DMZ, a resposta é sim. Sem problemas. O Fabric isola os domínios. Certo. O problema mortal acontece quando você tenta usar a mesma VLAN 10 nos dois construtos dentro da mesma bridge domain. Esse design é simplesmente inválido. E por que exatamente ele é inválido no nível do hardware? A razão está no coração do forwarding do ACI. Dentro de uma BD, o Fabric precisa de um mapeamento claro e único da VLAN de encapsulamento de ingresso para o VNID e, mais importante, para um PC Tag. Uma política. Exato. Se você tem um Static Binding mapeando a VLAN 10 para o PC Tag do IPG API e um L2Out tentando mapear a mesma VLAN 10 para o PC Tag do External IPG legado, na mesma BD, você cria uma ambiguidade. O ASIC não sabe o que fazer? Exatamente. Quando um pacote chega na VLAN 10, qual política ele aplica? Ele não pode associar um único identificador a dois PC Tags diferentes no mesmo domínio de broadcast.
Isso quebra o modelo de política e o hardware rejeita a configuração. Entendi. Então, para resumir a diretriz de design que a gente pode extrair daqui, use Static Path Binding quando o dispositivo externo é funcionalmente um endpoint que pertence a um EPD. Uhum. O modelo mental é que você está estendendo a confiança daquele EPD para fora. E use L2X Out quando o que está do outro lado é uma rede, um domínio de broadcast inteiro que precisa ser tratado como um vizinho, uma zona de segurança separada. Exatamente. A escolha não é técnica, é filosófica. Você está adotando o dispositivo como parte da família ou tratando-o como um vizinho que precisa tocar a campainha e se identificar. Boa analogia. E essa filosofia tem uma consequência final que é talvez a mais importante de todas. Que seria? Ela redefine completamente sua metodologia de troubleshooting. Como assim? Um pacote descartado num cenário de static binding é quase sempre um problema de Layer 2. Você vai investigar falhas de flooding na BD, problemas de aprendizado de MAC. Show endpoint. Exato, show endpoint para ver se o MAC foi aprendido, vai procurar por bouncy entries. O seu diagnóstico está focado no data plane L2. E no caso do L2 Out, onde o mesmo pacote é descartado? A investigação começa em um lugar completamente diferente. O aprendizado de MAC pode estar perfeito, mas o tráfego não passa. Aqui, sua primeira suspeita não é o L2, é a política. Certo. Sua primeira ferramenta não é Show Endpoint, é Show Zoning Rule SRC PG2Start PG Y para ver se a regra de permissão foi programada no hardware. Você vai verificar os filtros do contrato, os subjects, se o contrato está nos dois sentidos. O foco muda completamente. Totalmente. Se tudo estiver certo na configuração, você vai descer para o nível do ASCII e checar os contadores de policy grop. São fluxos de diagnóstico, ferramentas e uma mentalidade diferentes. Entender que a decisão de design inicial dita qual desses dois caminhos de troubleshooting você vai seguir é o que separa um engenheiro que configura a CI de um arquiteto que o projeta com intenção.